Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São exatamente 11 horas e 1 minuto no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo a Marina Guiotti. Eu acho que é assim o sobrenome dela que pronuncia. Depois ela me corrige caso estiver errado. E ela é gerente de políticas públicas do Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Olá, Marina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Hoje nós temos um assunto muito importante para falar, que é o rastreio socioambiental na pecuária brasileira. E nós estamos num momento muito decisivo globalmente quanto às mudanças climáticas e, para tanto, ações que possam coibir ou mitigar os crimes ambientais que potencializam esses efeitos das mudanças climáticas, eles precisam ser adotados em todos os setores. Hoje, nós vamos falar sobre a pecuária e o combate aos desmatamentos ilegais. E eu te pergunto, Marina, conta pra gente sobre esse projeto de identificação bovina e bubalina. Bom, esse programa ele é um programa do estado do Pará, os primeiros animais foram brincados na semana passada em Xinguara. Esse programa foi lançado pelo governador Helder Barbalho na última COP, no final do ano passado. E a meta desse programa é de brincar todo o rebanho do estado até o final de 2026, Então, são aí entre 24 e 26 milhões de cabeças. É uma meta bastante ambiciosa. Depois do lançamento, teve todo o processo de elaboração das portarias, de criação dos instrumentos para que esse programa pudesse começar a ser implementado. E os primeiros animais foram brincados nessa região bastante icônica do estado, que é uma região conhecida pelo boi gordo, pelo final ali da produção do ciclo da pecuária, e foi feito, a brincagem foi feita na associação dos produtores em Xinguara, marcando o início aí dessa corrida, digamos, contra o tempo, para alcançar essa meta de brincar todos os animais até o final de 2026. O Pará ele acaba se destacando aí, com esse lançamento oficial desse sistema de rastreabilidade individual aí, bovina, que pretende identificar cada cabeça de gado nascida ou em trânsito dentro do território paraense, como você bem colocou, até o final de 2026. E eu te pergunto, é possível realizar essa implementação desse sistema nesse período? Bom, primeiro comentando o que você disse, do Pará ser pioneiro, sim, é legal destacar que esses são os primeiros animais brincados, identificados individualmente por um programa estadual, por uma política pública que pretende não só rastrear o animal para fins sanitários, mas também para o monitoramento socioambiental, então endereçando essas questões relacionadas ao desmatamento que você citou anteriormente. E em relação à viabilidade de cumprimento da meta, é óbvio que isso depende de investimentos do próprio Estado, mas não só do Estado. O próprio Estado está em diálogo com diversos atores, parceiros internacionais, nacionais, a indústria, outros atores que tenham um relacionamento com a cadeia, como o setor financeiro, porque o esforço ele é bastante grande, a gente está falando de um contingente de animais muito grande em um prazo curto, uma mudança cultural, algumas resistências, por conta dos produtores não saberem exatamente para que essa rastreabilidade vai ser usada, mas o programa ele foi muito feliz no desenho, que ele tem 3 eixos, então o eixo de rastreabilidade, o eixo de monitoramento socioambiental, que é de integridade, e o eixo de fortalecimento da cadeia, para que seja um programa que gere oportunidades para o setor, que seja inclusivo, então que os produtores encontrem caminhos para superar qualquer eventual irregularidade e para reconhecer aqueles que são, a maioria que tem o cumprimento completo aí das regras socioambientais. Marina, hoje, como que funciona a rastreabilidade em relação ao boi que chega no frigorífico para abate? Bom, hoje o que a gente tem no Brasil como sistema nacional de rastreabilidade é o que está disponível também no Pará, e que agora muda com esse programa de rastreabilidade individual, é um programa que ele rastreia o movimento do animal. Então, ele é baseado na guia de trânsito animal, em que se eu for uma produtora e estiver vendendo para você que é uma outra fazenda ou um frigorífico,
quando eu subo meus animais no caminhão, eu tenho que emitir essa GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, falando quantos animais foram, né, para o próximo elo da cadeia. Esse documento, ele tem sido suficiente para dar conta das questões sanitárias, de forma geral, porque permite o país mapear as regiões onde se originou uma eventual zoonose, mas ele não é o meio mais adequado nem para controle sanitário, nem para a questão socioambiental, porque você não consegue atribuir ao longo da cadeia 100% de certeza sobre a informação sanitária e socioambiental de um animal individualmente, porque como são lotes que são rastreados, eles se misturam nas fazendas, você só tem uma noção da região e do risco associado àquele animal. Então, é um grande marco no controle sanitário e um marco esperado aí há décadas, vamos dizer, pelo movimento ambientalista, pela agenda socioambiental na Amazônia, porque a pecuária, sabidamente, vamos dizer assim, a criação de pastagens é o maior vetor de abertura de áreas, né? Então, ter um instrumento que permita rastrear melhor, né, quais são os animais associados a isso e responsabilizar os atores dentro da cadeia é um instrumento muito relevante aí na mudança de cultura para a transição para uma pecuária responsável e sustentável. É um movimento importante esse que você traz, né? Porque assim, a gente pode pensar que o boi, né, quando ele sai de uma propriedade rural que é feita essa GTA, ele pode sair de uma propriedade ali para ir para o abate, uma propriedade que está totalmente regulamentada, legalizada, mas ele pode ter tido a sua engorda numa outra propriedade, né, com desmatamento ilegal, com crimes ambientais. Então aí é onde está de fato o diferencial, né? Porque vai poder ser rastreado desde o momento onde ele nasce. E aí podem ser executadas medidas quanto a esses produtores, né, que estão ligados a propriedades rurais que estão, de fato, ilegais quanto aos sistemas de produção pecuária brasileira, né? Porque acho que é bom a gente deixar uma coisa aqui bem esclarecida para os nossos ouvintes, que toda propriedade rural, ela tem uma quantidade permitida de desmatamento legal, né? Então, assim, dependendo da região, do local, né? Então, se é Cerrado, se é Pantanal, se é Amazônia, tem os percentuais para desmate legal. E aí o que esse novo sistema, esse novo projeto vem combater é o desmate ilegal, né? É aquela área que o produtor não poderia desmatar, mas muitas vezes acaba desmatando para ampliar ali o seu pasto e com isso acaba cometendo crimes ambientais, né, Marina? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante de dizer é que o monitoramento, a rastreabilidade, essa promoção da integridade da cadeia também vai permitir, o que a gente fala que é separar o joio do trigo, né? Então, dentro das irregularidades que existem dentro do setor, existem graves irregularidades e irregularidades que têm um caminho mais simples de serem resolvidas, que o produtor pode se engajar num compromisso de resolver o passivo dele, né? Algumas vezes o produtor ele opta por abrir uma área dentro do percentual, mas ele não pede autorização, então ele tem uma irregularidade. Mas é muito diferente de um produtor que abre áreas acima do percentual ou que abre áreas em áreas públicas, né, ou que ocupa áreas que são unidades de conservação. Então, esse monitoramento ele também vai permitir que os produtores que têm irregularidades menores, eles resolvam essas passivas de uma forma mais simples. O programa, dentro desse programa geral, que é o programa de rastreabilidade, tem um programa que foi lançado também recentemente, que faz parte desse programa maior, que é o programa de requalificação comercial, que é justamente isso. O produtor que tenha irregularidades menores, ele assume o compromisso formal com o Estado de regularizar, com um método de monitoramento, e ele recebe um certificado de requalificação comercial. Ou seja, ele não vai ficar impedido de comercializar, mesmo que ele ainda não tenha resolvido tudo, mas ele tem aquele compromisso formal e o monitoramento da implementação desse compromisso como garantias. Eu ia te perguntar justamente sobre essa questão, né, da comercialização, porque essa transição, né, mesmo que o produtor ele não tenha irregularidades, essa transição ela tem um custo, né? E aí eu te pergunto, esse sistema, essa mudança, ela será obrigatória, né, para todos os produtores. E como que será a aplicabilidade disso, né, na prática, né, pensando nos pequenos, nos médios produtores, aqueles que não conseguirem implantar isso de imediato, como que vai ficar a produção e a comercialização? Eles vão ter um prazo para isso?
Bom, o prazo é esse, né? O prazo é 2026, e aí o que se tem desenhado, né? Então tem alguns incentivos já previstos pelo próprio governo, que é a doação de brincos para animais, para produtores com animais até 100 cabeças, tem esse programa de requalificação comercial, tem um programa de pagamento por serviços ambientais, e esse programa ele tem sido gerido por um conselho gestor que é composto por diversas partes interessadas. Então, tem representantes do governo, da indústria, dos produtores, da sociedade civil, como Imaflora, a TNC, e tem outras organizações da sociedade civil também atuando de forma paralela, entre outras organizações. E aí a ideia é que o terceiro eixo, que é o eixo de fortalecimento da cadeia, ele expanda esses incentivos, né? Então é muito importante que o Estado e os outros atores da cadeia se empenhem, né? E a gente está ali junto, né, como sociedade civil, debatendo e contribuindo para esse processo, para que os incentivos aterrizem, né? E para que esse processo, que a gente encare que é de fato uma transição de um modelo de desenvolvimento para outro, que como qualquer transição desse tamanho, da proporção que o setor tem, demanda investimento, demanda diálogo com o setor, né, para entender quais são as consequências, né, e como que a gente mitiga as consequências que vão ter consequências econômicas, visando o bem coletivo, né, e essa responsabilidade socioambiental. Esse sistema, além dele buscar combater, né, esses desmatamentos ilegais, ele pode viabilizar também um melhor controle sanitário, né? Como você falou, que existe um controle sanitário com o sistema existente, mas que não é 100% eficaz, né? Então, agora com este novo sistema, vai existir uma eficácia maior? Quais serão os dados, né, que esse brinco ele vai reunir? Bom, o brinco ele vai carregar uma série de informações, né? Então, as informações relativas por onde o animal passou, né, e também características do próprio animal. Não é bem a minha área de especialidade, mas essa informação ela vai permitir, acho que o principal em relação à questão sanitária é que hoje o controle que é feito por lote permite a defesa encontrar qual é a região mais ou menos onde a questão surgiu e fazer um trabalho de tratativa disso naquela região. Com a informação individual, você consegue saber as fazendas por onde o animal que apresentou alguma doença ou os animais passaram. E aí, então, o controle também ele é muito mais efetivo, porque não é uma região, né? Você consegue saber exatamente as fazendas que tiveram contato com aquela zoonose. Compreendo. Então, essa é a primeira iniciativa, né, de rastreabilidade na Amazônia Legal. Mas vale destacar que em março deste ano, né, algumas entidades lideradas aí pela Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável entregaram uma proposta de política pública nacional e individual de rastreabilidade bovina ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né, Marina? Sim, acho que é bastante importante destacar que essa é uma iniciativa pioneira do Estado do Pará, mas o desejável é que isso seja aplicado em toda a Amazônia, em todo o país, né? Então, a Mesa Brasileira, o Imaflora faz parte, né, da Mesa Brasileira, junto com a coalizão do qual a gente também faz parte. Então, juntando as duas organizações, né, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável e a Coalizão Brasil, representa um conjunto bastante expressivo de organizações do setor privado e da sociedade civil que entregaram ao MAPA essa proposta de rastreabilidade individual. Essa proposta foi levada para um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, onde se formou um grupo de trabalho que discutiu essa proposta e outras propostas que foram enviadas para o Ministério da Agricultura, e dessa discussão surgiu uma proposta consolidada que foi enviada ao ministro. Então, o ministro está apreciando, né, essa proposta, e a gente tem a expectativa de que seja lançado, então, o Programa Nacional, que vai ter um papel de abrigar, né, as políticas que venham a ser desenvolvidas em todos os estados, regulamentar, enfim, e dar celeridade na implementação dessa rastreabilidade individual, que é fundamental para que a pecuária brasileira continue a ser reconhecida no mundo e que a gente também aprimore, né, a performance socioambiental, que tem indicadores que são ainda bastante problemáticos. Nós entrevistamos no início da semana, aqui no Jornal Brasil Rural, o ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo, e ele falava da questão, né, do Código Florestal Brasileiro,
que é um código muito bom, que a lei é muito boa, mas que muitas vezes falta a fiscalização e a implementação. Então, quando nós vemos, né, uma ação como essa, uma medida, um sistema criado como esse, ele visa proporcionar uma maior fiscalização, um maior controle, né, que vem aí agregando aquilo que existe legislação, que muitas vezes fica com uma aplicabilidade ainda um pouco ineficiente, né, quando se tem uma rastreabilidade individual como essa, a gente pode pensar num controle, né, de crimes ambientais que acabam sendo aí coibidos, né, de práticas ilegais que vão sendo minimizadas, e a gente acaba daí se alinhando às próprias necessidades ambientais e climáticas de uma gestão, né, da pecuária de uma maneira que acaba sendo com uma sustentabilidade adequada para o meio ambiente e também economicamente viável ao produtor, né, Marina? Exatamente. O Código Florestal, né, é uma das leis ambientais mais reconhecidas do mundo, né, com melhor qualidade de entrega ambiental, claro que com desafios sociais e econômicos. E o interessante de uma política de rastreabilidade, de monitoramento, de fortalecimento da cadeia, é que a gente começa a conectar objetivos, né? Então, essa política de rastreabilidade com esses fins, ela sim tem uma tendência a acelerar a implementação do Código Florestal e atrair investimentos que vão, de uma certa forma, também suprir lacunas que a gente tem nessa implementação do código, porque você passa a ter também um interesse econômico por trás, né, que vai depender da rastreabilidade, que vai depender da performance socioambiental. Então, esse ambiente vai criando, de uma certa forma, pressões e incentivos para que a implementação da própria lei seja acelerada. Excelente, Marina. Mais alguma informação que você considera importante trazer sobre esse assunto da rastreabilidade aqui para o Jornal Brasil Rural? Não, eu só destacaria que o Brasil é um país que sabidamente, até pelo nosso ativo, né, ambiental, a gente tem condição de ser uma liderança nessa agenda. A pecuária brasileira é uma liderança mundial, né? Então, da perspectiva da sociedade civil, o setor e o país só tem a ganhar em a gente avançar com essa agenda, criando as condições para que esse processo não seja um processo excludente, né? Criando os incentivos, atraindo, inclusive, investimentos de fora do país e do setor como um todo. A gente tem a COP 30 no ano que vem, em Belém, que é no estado onde esse programa está sendo implementado. Então, a nossa perspectiva é de chamar, né, de estar junto e chamar os atores para que a gente encare esse momento, ainda mais esse momento de crise climática, das queimadas, como uma responsabilidade, né, a gente tomar esse papel, e uma oportunidade também, que o Brasil tem a faca e o queijo na mão, digamos. Excelente, Marina. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Jornal Brasil Rural, de trazer essas informações tão importantes, relevantes, né? E esse marco do estado do Pará se destacando aí nessa inovação em relação à rastreabilidade. Então fica aqui a nossa gratidão por sua participação aqui no Jornal Brasil Rural nessa manhã. Muito obrigada. A gente agradece também pelo convite. Muito obrigada. Encerramos aqui a entrevista do dia com a Marina Ghiotti, gerente de políticas públicas do Imaflora. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltaremos já já. O Jornal Brasil Rural volta já.